Muito bem-vindo ao nosso programa PHN. Boa noite, alegria, né? Estar podendo participar aqui com vocês. Charles Vieira, né? Charles. Estou sem óculos, Charles. Não, tá certo. E o clipe aqui ficou no meio do H, aqui ficou Carlos. Mas é Charles Vieira. Charles, de São José dos Campos. Nascido e criado lá? Não, eu sou de família de pernambucanos, uma cidade chamada Tabira, no interior de Pernambuco. Você né? nasceu lá, então? Me considero pernambucano, né? Família toda de lá, somos todos de lá, graças a Deus. Quanto tempo em São Paulo? Desde muito novo, né? Já veio criança para cá. Muito pequeno para cá, né? Então não posso nem me considerar um paulista, porque a criação aqui também foi, né, dentro de uma república de pernambucanos, né? Então, que interessante. E aonde foi jeito. isso? Foi zona leste de São José dos Campos, né? A grande maioria do povo ali é nordestino na zona leste, graças a Deus. Uma informação nova para mim também. Então, um abraço a todos os nordestinos que estão vivendo em São José dos Campos, né? Construíram essa cidade também. Um abraço para vocês, nossa homenagem a vocês também. Hoje tem aqui um representante do Pernambuco. Vamos contar a sua história, porque a sua história estava lendo um pouco e ouvindo a nossa produção. Que história fantástica de resgate e de conversão. Mas, para a gente começar a contar a sua história, Charles, vamos falar sobre família, né? Porque acho que a coisa dentro da sua própria casa, ainda na infância, né, é que gerou toda a problemática da tua vida, né? Graças a Deus hoje superada, graças a Deus hoje você é uma pessoa convertida, está à frente de uma comunidade Elion. Como é que foi a infância? Como é que foi a infância dentro de casa, com seus pais? A minha história ela é um pouquinho diferente da grande maioria, né, das pessoas que tiveram uma vida parecida com a minha, né? Porque normalmente nós usamos um argumento de que mesmo temos uma família às vezes alicerçada ou não, mas conhecemos aquilo que não presta, né, as drogas, o crime, dos portões para fora da nossa casa, né? Agora a minha realidade é completamente diferente, porque tudo aquilo que eu vivenciei e eu aprendi foi dos portões para dentro, da porta para dentro da minha casa, né? Eu costumo dizer que eu sou de uma família, de um lar desestruturado, que foi o que acarretou muita coisa na minha vida, né? A minha mãe, numa cidade do interior de Pernambuco, Tabira, não conhecia o meu pai, o casamento dos dois, o relacionamento foi um casamento arranjado por interesse. Meu pai era alguém que tinha herdado algumas posses, algumas propriedades, né? Então as mulheres ou os pais, né, na época gostariam de casar as suas filhas com alguém que tivesse, né, então foi um casamento arranjado nessa circunstância. Não foi alguém que a minha mãe conheceu, conviveu, como a gente faz hoje, tem um relacionamento, um namoro, mas foi algo que foi arranjado, né? Então eu fui fruto de um casamento, né, já de uma família que começou de uma forma errada, de uma forma desestruturada. Minha mãe sempre de uma família muito simples, né? E aí teve esse casamento arranjado em Pernambuco com o meu pai. E a minha mãe conta que aí no início eles começaram a conviver e depois vem o sentimento, né, com certeza, mas o início foi turbulento, foi complicado, né? Minha mãe, uma mulher estéril na época, né, e o meu pai alguém que ora queria ter filho, ora não queria, vivia sempre em uma crise que era algo próprio dele mesmo, até por conta de algo que ele carregava com ele, de frustrações, de mágoa, até de maldição, porque o meu pai, quando ele nasceu, né, na verdade, a sua mãe tentou abortar durante todo o período de gestação e não conseguindo, quando ele nasceu, deu para uma outra moça criar, né, para uma outra mulher criar. E a nossa cidade, por ser uma cidade pequena, aí você tem que conviver sabendo que a mulher que você vê ou mora uma rua para cima, por exemplo, é a sua mãe que te rejeitou. Então, ele já cresceu sobre o peso, né, de uma rejeição, sobre o peso de ter sido abandonado, de saber que a sua mãe tentou também tirar a sua vida. Então, o início da minha família, né, falando do meu pai e da minha mãe, foi muito turbulento, muito conturbado, né? E o meu pai não conseguiu transferir esse amor, esse afeto para a sua mãe de criação, né? Mãe verdadeira, porque mãe é aquela que cria, né? E assim conta minha mãe, dizendo que quando a minha avó, né, a madrasta do meu pai, estava para morrer em cima de uma cama, pediu para ele um copo com água. E ele, em uma crise, em uma ira tremenda, olhou para ela e disse: olha, você vai beber água no inferno, né?
E ali, antes de morrer, ela amaldiçoou meu pai, infelizmente por conta da circunstância, dizendo que ele nunca seria feliz na vida e que tudo aquilo que ele tentasse não teria êxito, né? Então ele carregou essa maldição, esse peso, toda essa rejeição. Essa lembrança das palavras, porque às vezes, nem, lógico, maldição é maldição, tudo isso num plano espiritual é fato, existe, mas mesmo que não existisse, só o fato de você se recordar de alguém dizer essas palavras para você é um peso, quer dizer, só por isso você hoje, à frente de uma comunidade, consegue entender, né, tudo aquilo que teu pai viveu dentro da tua própria casa e tudo aquilo que você herdou dele. Como você disse, todo mundo vive a drogadição, a bebedeira, a violência dos portões para fora, mas você começou a experimentar isso do portão para dentro, ou seja, as coisas aconteciam dentro da tua casa. Como é que era isso? Então, lá em Pernambuco ainda, né, meu pai acabou perdendo algumas coisas e nós viemos para São José dos Campos. E em São José dos Campos, à medida que o tempo foi passando, ele conheceu, né, outras pessoas, companhias, se envolveu nas drogas, no crime, né? Então, desde muito cedo eu cresci, né, eu costumo dizer, vendo todo tipo de violência dentro da minha casa, né? Então, eu já cresci em uma estrutura familiar nesse formato, onde eu via, né, o meu pai não tendo respeito nenhum pela minha mãe, meu pai agredia, né, a minha mãe quase que todos os dias dentro de casa, quando não apontava arma, quando não corria atrás dela com faca, né? E eu fui observando e vendo todo um peso, né, familiar, como, por exemplo, ver o meu pai tentar abusar sexualmente da minha irmã quando ela tinha 4 anos de idade. Você viu isso? Vi isso, e vi a minha mãe. Se minha mãe não o tira, né, naquela circunstância, né, o fato teria consumado, mas graças a Deus o Senhor colocou a mão, né? Então, vendo meu pai também dar um pontapé na barriga da minha mãe, ela grávida de 6 para 7 meses e perder a criança, né? Então, eu cresci dentro de um ambiente como esse, Dunga, né, vendo alguém em que eu me espelhava até então, né, no início, porque a gente tem aquela figura de pai, diz eu quero ser como ele, você não entende muito bem as coisas de início, só que à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo quem era o meu pai, né? Meu pai nunca foi aquele tipo de pai que me chamou, por exemplo, de filho, né, ou me deu algum tipo de cuidado, ou teve algum tipo de aproximação, muito pelo contrário, o que eu via do meu pai era isso, agredir a minha mãe todos os dias, tentar abusar da minha irmã, né, me agredia também dentro de casa, era violência, aí começou a vir o tráfico para dentro de casa, né? Dentro da minha casa, o meu pai se tornou um traficante conhecido na minha cidade, né, chamado como Luizinho, apareceu até em um programa em rede nacional, no Linha Direta, por ter matado um homem, cortado em pedaços, queimado em uma churrasqueira e enterrado no jardim de uma casa. Se procurarem até hoje na internet, deve achar isso. Então, apareceu até no Linha Direta. Então, eu cresci no meio do crime. Dentro da minha casa era onde se refinava a droga, se trabalhava a cocaína, onde distribuía o tráfico para a cidade, né? Então, eu tive que conviver com o meu pai, com as amizades do meu pai, conviver com os crimes. Então, essa estrutura familiar, ela não me favoreceu em absolutamente nada. E aí, aquele olhar que eu tinha para o meu pai como um herói, alguém que eu me espelhava para alguma coisa, isso foi desmontando, né? E o mais doloroso é isso, você vê que aquele super-herói que você entende não é tudo aquilo que você pensa, né? Então, eu ia vendo a conduta, ia vendo as coisas que aconteciam dentro de casa. Meu pai não tinha nenhum tipo de respeito por mim, né? Eu conversava com a minha mãe até antes de vir para o programa e eu dizia, eu tenho tanta catástrofe para contar, infelizmente, e eu tentando encontrar alguma coisa boa para poder partilhar, porque eu usei drogas pela primeira vez, né, com 9 anos de idade, na verdade, próximo do meu aniversário de 9 anos. E eu fui conversar com a minha mãe, dizendo se a data era realmente aquela, né, porque de repente seria com 10, 11, 12, ela disse, não, com 4 anos o seu pai já te drogava, né, já dava drogas para você, já dava bebida, mas que eu me recordava com 9 anos. Né, então, até as informações boas que eu fui buscar depois de muito tempo, encontrei mais coisa ruim. Né? Com 9 anos de idade, meu pai esticou uma carreira de cocaína e disse assim, olha filho, o que o pai fizer, você faz depois. E cheirou a metade da cocaína e eu tive que cheirar o resto. E a partir desse momento, Dunga, dos meus 9 anos, eu passei a usar drogas constantemente, passei a entender mais o que acontecia ao meu redor, porque até então eu não entendia direito, 9 anos você ainda é uma criança, né?
Então, só que aí eu passei a me tornar um dependente daquilo. Mas eu digo que, na verdade, o uso de drogas com 9, 10 anos não era nem uma questão de você ter uma abstinência por conta da droga, ou o vício te dominar, mas mais, acho que até por conta de uma carência mesmo, de ser o seu pai, e ele vivendo naquele mundo, naquela condição. Então, é o que acontece até hoje. Para você ser aceito, estar no meio, muitas vezes nós, praticamos e fazemos aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem também. E eu acabei fazendo isso dentro da minha casa, usei droga dentro da minha casa, vi abuso dentro da minha casa. Meu pai se trancava com prostitutas dentro de casa e nós tínhamos que ficar na sala de casa, eu, a minha mãe e a minha irmã, que deve estar assistindo agora também pela televisão, que não pôde vir, e nós não podíamos fazer nada, não podíamos fugir, porque nós entendíamos que onde quer que fôssemos, seríamos encontrados. Então, pelo medo, nós nos sujeitávamos àquela situação. A minha mãe, coitada, sempre uma mulher de Deus, muito orante, mas também, como eu, refém de toda aquela situação, refém de tudo aquilo dali. Aí, quando assim, eu entendia que as coisas não poderiam piorar, o meu pai levava as pessoas para dentro de casa, e isso eu posso contar porque cometia alguns homicídios, e eu com 11 anos, no fundo da minha casa era um espaço de terra, e eu com 11 anos eu era obrigado pelo meu pai a cavar covas no fundo de casa para poder enterrar as pessoas. Então eu vivi, esse foi o contexto familiar que eu tive. Eu não entendi na minha infância, Dunga, o que era respeito. Eu não fui acolhido pelo meu pai, nunca ouvi o meu pai me chamando de filho, ele me chamava de tudo quanto é adjetivo, que nem convém falar aqui, mas eu nunca tive esse cuidado, nunca tive essa aproximação, não foi aquele homem que queria me ensinar o que era ser dignidade, ser um homem honesto, muito pelo contrário, foi quem me corrompeu, me ensinou e mostrou o caminho para as drogas, arrancou toda a sensibilidade de dentro de mim, porque quando você cava um buraco para enterrar alguém, mata, ou sufoca toda a essência boa que você tem dentro do coração. Então, aquilo que para alguns é assustador, para você se torna algo comum, algo corriqueiro. Então, eu tinha que ver esse tipo de práticas dentro de casa, em outras oportunidades fora de casa, e eu passei, infelizmente, a me habituar com essas situações. Isso é o mais triste. Você olhar para a condição, para a figura de pai, você saber que tudo aquilo é um erro, mas mesmo assim você se sentir refém ou parte de tudo aquilo também. Com 11 anos a minha vida foi assim, cavando buracos no fundo da minha casa. Meu pai sentiu que quando próximo dos 13 anos eu precisava sair com ele para poder fazer cobranças de drogas e conhecer aquilo que é o mundo das drogas para fora de casa. Então me deu uma arma de presente, próximo dos 13 anos, me presenteou. Segura um pouco aí, eu deixei o Charles falar, porque você que está em casa deve estar perguntando, peraí, eu nunca vi isso, eu nunca ouvi isso. De repente você tem um programa, um canal, que quando mostra um testemunho, nós queremos, na verdade, alertar toda a nossa sociedade, todo o nosso segmento cristão, mas também toda a sociedade, de que a droga é crônica. Agora, se a droga não tem solução, porque depende de toda uma fronteira do lado esquerdo do mapa do Brasil, que é muito difícil de controlar, se do outro lado tem todo um mar, que é difícil também de controlar, se dentro existe hoje coisas tremendamente organizadas, mas para quem quer sair, bom, então com 11 anos de idade, você vivia um contexto totalmente contrário, totalmente funesto, ou seja, contrário à saúde espiritual, psicológica, física, ou seja, era uma pressão violenta, ainda numa criança. Claro que isso gerou um jovem, um adulto, completamente desvirtuado. Como é que você caminhou a partir de então? A partir desses 11 anos de idade, vendo tudo isso, morte, ou seja, homicídios, tráfico, violência dentro da própria casa. Que jovem foi gerado a partir dessa realidade? Eu tive, na verdade, uma infância roubada, por conta de todo esse contexto, de uma adolescência, uma infância, toda perdida e toda corrompida. Eu me tornei uma espécie de jovem, na época ainda um pré-adolescente, um adolescente, em quem as pessoas tinham aversão até mesmo de ficar perto.
porque tudo aquilo que era interno até então, isso acabou, né, saindo dos portões da minha casa para fora, e depois não é só todo aquele conflito familiar, né, mas dentro da minha casa foi o lugar onde eu fui gerado para o mal, infelizmente, Dunga, né? Dentro da minha casa foi um lugar onde eu tive as piores experiências, né, onde eu vi coisas que não é comum, né, para uma criança dos 9 a 11 anos aí até aqui, para poder ver. E quando eu saí para a rua para poder conviver e para poder estar mais inserido no meio da sociedade, eu já estava todo corrompido, né? Já era um jovem todo corrompido, todo destruído, né? Aquilo que eu tinha aprendido dentro de casa, o que eu via do meu pai, me tornei um reflexo dele. Então, me tornei uma pessoa que eu já não tinha mais respeito por ninguém, né? Até porque não tinha um respeito dentro da minha casa, isso nunca aconteceu. Então, na verdade, o tipo de pessoa que eu me tornei, de jovem que eu me tornei, foi um reflexo daquilo que era a minha vida, né? Não tem como, ninguém consegue sustentar uma máscara durante muito tempo, né? Então, infelizmente, eu era uma pessoa que dava aversão a amigos, a vizinhos, às pessoas próximas e até mesmo as mais distantes, né? Porque tudo aquilo que você faz, e isso é dentro de um contexto de droga, de crime, de homicídio, isso se alastra de uma forma muito grande. Então, a sensação que dá é que você é uma pessoa que se torna um ser humano desprezível. Não que eu não fosse aos olhos de algum, até por conta do contexto. Mas eu acredito, Dunga, que quando você está em uma situação como essa, envolvido, né, da maneira que eu estive envolvido, a última coisa que uma pessoa precisa, a última coisa que eu precisava, era de um olhar de condenação, de julgamento, né? Porque, assim, lógico, nós olhamos as pessoas e rotulamos as pessoas, e isso a sociedade acaba fazendo, mas querer saber o porquê que as pessoas estão ou cometem algumas coisas, isso é muito complicado. Então, ao mesmo tempo que eu entendo, lógico, todo um peso, todo um olhar, todo um julgamento, eu também sei que é um tipo de coisa que nós não precisamos. Então, eu fui o reflexo do que eu era dentro de casa. Havia algum tipo de alento dentro da sua casa, algum momento que você podia dar uma respirada, tipo assim, eu, meu irmão, eu, minha irmã, eu, minha mãe, havia momentos onde isso acontecia ou não? Sim, na verdade eu fui entender isso mais tarde, né? Porque infelizmente as drogas, elas te cegam, né? E você não vê valor no que está acontecendo ao seu redor, porque o teu olhar não está naquilo. Então, o meu olhar não estava nos gestos de afeto, no amor da minha mãe, da preocupação, daquilo que ela fazia, se desdobrava. Só que depois que o tempo passou, né, e eu saí das trevas e fui para a luz, eu olhei um pouquinho para trás, né, fiz uma retrospectiva, e todo aquele contato que eu tive positivo, eu fui entender isso mais tarde, né? Porque, embora eu tive um péssimo pai, e vi todo tipo de violência dentro da minha casa, a minha mãe sempre foi uma guerreira, Dunga, sempre foi uma batalhadora. A minha mãe foi quem sustentou a casa através de oração. A minha mãe, ela é a minha inspiração, né? Ela foi o motivo da minha conversão. Então, aquilo que eu entendi mais tarde, que foi o que me poupou até mesmo de muitas coisas, inclusive da morte, foi o fato, às vezes eu chegava em casa e estava drogado, alcoolizado, deitado na cama e queria levantar no meio da noite para ir num banheiro, tomar um copo com água, porque a droga, ela inibe o teu sono, e eu ficava constrangido, porque a minha mãe estava sempre aos pés da minha cama, rezando o terço dela, para que eu mudasse de vida. Então, era assim todas as noites, ela não falhou nem um dia, né? Todas as vezes que eu tentava me levantar, eu me constrangia, só que naquela situação eu pensava, isso aí não vai dar em nada. Deixa eu só dar um recadinho para essa mãe que está te vendo nesse momento, e que deve estar pensando, eu não sei mais o que fazer, não tem mais o que fazer com meu filho, ou não tem mais o que fazer com meu marido, não tem mais o que fazer com esse membro da minha família. Tem sim, rezar. Você está vendo uma pessoa, Charles, eu confesso, esse contexto de vida, nesses 15 anos de PHN, eu ainda não tinha visto uma casa com um clima tão desfavorável para uma pessoa dar certo, como ele deu certo. Hoje é um missionário, e dos bons, tá? Mas talvez você mãe, eu já fiz de tudo, não tem mais o que fazer.
Já pegou o terço? Já sentou na beira da cama do teu filho, enquanto ele dorme, ou enquanto ele está desmaiado, e rezou o terço? Ah, não, isso não fiz. Então faça. Dá essa chance. Convida a Nossa Senhora para estar com você nessa sua batalha, porque foi proposital a minha pergunta. Por quê? Porque no meio de todo esse contexto, olha o que o Charles se lembra, porque no meio de todo aquele contexto, no meio das covas cavadas no quintal, no meio do contexto onde ele era obrigado a participar do enterro dessas pessoas, desses homicídios, dentro da própria casa, o tráfico, a violência psicológica, sexual, violência física mesmo, mas ele se recorda da mãe rezando o terço. Cada conta daquele terço foi responsável pela conversão, que nós vamos saber como é que se deu daqui a pouquinho. Mas quer dizer, disso você se recorda, mesmo dentro de todo esse contexto. Com certeza, né? Mais tarde você vai dar um valor mais intenso para isso, mas a minha mãe sempre foi essa mulher, né? Enquanto todos diziam, olha, larga a mão desse teu filho, né? Minha mãe se chama Rosilda, inclusive está aí na plateia. Quem é? Mostra já. Levanta a mão, mamãe. Mamãe, essa é, vamos dar uma salva de palmas para ela, né, gente? Essa é guerreira. Que beleza, hein? É uma mãe jovem, bonita. Jovem. Ah, ao bacana. lado dela é a minha esposa e a minha filha, Luciana e a Kathleen. Inclusive, eu estava com a sua filha lá no camarim, maquiando. Como é que é o nome dela mesmo? Kathleen. Ô, Kathleen, dá um tchauzinho aqui pro tio. Aí que é, Kathleen. Linda ela, linda. Bom, meu irmão, mas fala mais desse fundo do poço, porque você nem falou tudo ainda, nem falou nada, porque é muita coisa, mas que contexto doloroso de drogadição, de tráfico, de violência que foi tomando conta da tua vida. Então, estava toda destruída e dilacerada a minha vida, e a minha mãe sempre insistente, né? Eu sei que as pessoas, né, diziam, olha, larga a mão desse teu filho, porque não tem jeito, né? Aquilo que o teu marido não fez dentro de casa, né, que foi tirar a sua vida, a vida da tua filha, o teu filho vai fazer. E todos diziam que não tinha jeito, Dunga. Aquilo que eu ouvi, né, durante a minha adolescência foi isso: esse menino não vai chegar aos 18 anos ou vai apodrecer dentro de uma penitenciária. Então era aquilo que eu ouvia de costume. Para as pessoas eu era alguém que não tinha importância, não tinha valor, por conta da circunstância que eu vivia, né? Eu cheguei num estado na onde até mesmo, né, eu acreditava que não tinha mais saída, né? Porque mesmo você estando no meio do crime das drogas, quando nós estamos nessa circunstância, a gente é seduzido por tudo isso e gosta de tudo aquilo, porque é um mundo de sedução. Só que chegou em um ponto onde eu olhei assim, eu não via mais esperança e nem saída, por conta de um peso. Você vai vivendo e aquilo vai pesando, e chega uma hora que te sufoca de uma forma tão intensa. Eu cheguei num estado assim, que eu já estava com uma vida dilacerada pelas drogas, ainda muito novo, né? Antes de completar 14 anos, já tinha 3 homicídios, já tinha uma vida toda destruída, visto tudo que eu vi dentro de casa, que eu contei assim, aqui. O meu pai já tinha, nesse meio tempo, ido embora de casa, e eu me lembro que antes de o meu pai sair de casa, houve uma circunstância, porque quando o meu pai me deu uma arma de presente, né, ele me deu dentro de uma caixa de sapato, assim, eu pensei até que fosse um tênis na época, né, porque o menino queria ganhar um tênis, aqueles azuis que tinham bonito, New Balance e tal, eu lembro até hoje. Ele me deu dentro de uma caixa de sapato uma arma para eu poder ir para o crime, para as drogas, né? E a mesma arma que ele me deu, um dia foi um instrumento que eu usei para atirar contra o meu próprio pai. Eu me lembro que aquilo que motivou, né, para isso foi o meu pai ter agredido muito a minha mãe, e isso, aquela cena ficar, né, na minha memória, e eu imaginando a minha mãe caída no chão, toda ensanguentada, infelizmente, né, e aquilo foi mexendo no meu interior, e às vezes em casa eu deitado num quarto, meu pai no outro, eu pensando uma forma de tentar tirar a vida dele. Precisava pegar coragem, porque eu sabia que meu pai não tinha respeito e nem amor por ninguém, infelizmente. E aquilo que me alimentava naquele instante era isso. Eu ficava tentando arrumar uma forma de tirar a vida do meu pai. Então, um dia entrei dentro de casa, meu pai estava lá, o primeiro cômodo de casa era a sala, e eu não pensei 2 vezes. A mesma arma que ele me deu de presente para eu poder sair para o crime foi um instrumento que eu usei para poder atirar. Atirei no meu pai, dei 3 tiros nele, acertei os 3, ele não morreu. Né? Aí depois teve todo um contexto de não querer voltar para casa, e nesse meio tempo meu pai
foi embora para a terra dele, né, voltou para Pernambuco, e eu me tornei o reflexo do meu pai dentro de casa. Então, aí as pessoas olhavam e diziam, esse menino não tem jeito, porque é bandido, é marginal, é criminoso, é pilantra, é um nóia, é tudo quanto é tipo de adjetivo, era aquilo que as pessoas colocavam. Diziam, não, ele vai morrer, larga a mão desse teu filho. Né, porque depois que o meu pai foi embora, a minha conduta não mudou, Dunga. Infelizmente, eu me tornei, cada vez que o tempo passava, eu me tornava um jovem pior. Então, não tinha respeito por ninguém. E eu passei a não ter respeito pelas pessoas dentro de casa. Na verdade, nesse tempo que o meu pai saiu, eu deveria, pelo menos, dar valor a um contexto familiar. Isso não aconteceu. Muito pelo contrário, eu peguei aversão às pessoas que tinham dentro da minha casa, eu tinha dificuldade de relacionamento, só que eu já tinha todo um peso, toda uma carga em cima. E mesmo eu sendo alguém que tinha aversão até dentro da minha casa, com a minha mãe, com a minha irmã, aquilo que incomodou meu coração e que me fez refletir mais tarde, olhar para a minha mãe de uma forma diferente, foi entender que ela não falhou um dia. Eu podia estar deitado e querer levantar em qualquer circunstância que eu estivesse, ruim ou não, ela estava aos pés da minha cama, rezando para que eu mudasse de vida. E eu olhava aquilo e pensava, isso não dá certo. Porque para mim, eu não era de igreja, não tinha primeira comunhão, não tinha crisma, não frequentava nada. Então, eu olhava aquilo, para mim era, desculpe a expressão, mas era uma frescura. Eu pensava isso, não vai adiantar, eu estou bem do jeito que estou, está tudo tranquilo, né? Passei de um tempo da minha vida de um estágio também depressivo, porque você vive em todo um contexto, e às vezes eu não conseguia dormir à noite, porque eu era assombrado por conta dos crimes, por conta de homicídios, por conta de situações que eu passei, então eu ia me deitar e não conseguia dormir, não conseguia comer direito, né? Então eu refleti isso para fora da minha casa, né? Tentei matar o meu próprio pai, uma vida toda destruída, e as pessoas gritando todo o tempo para minha mãe, dizendo, larga a mão desse teu filho, porque não tem mais jeito, porque não tem saída. O que o teu marido não fez, o teu filho vai fazer dentro de casa. Quanto tempo você ficou na droga? Claro que você tomou consciência de que com 9 anos você cheirou pela primeira vez a cocaína. Né? E seu pai te dava droga desde os 4 anos, como a sua mãe disse. Mas vamos contar dos 9. Dos 9, até quando você ficou dentro desse contexto? Até o processo de conversão iniciar na tua vida? 17 para 18 anos. Ou seja, dos 9, vamos lá, 9 anos. Em 9 anos, é um tempo curto, você ainda jovem. Com certeza. Né? E já tinha feito tanta coisa, como você disse, com 14 anos, 3 homicídios. Eu quero falar também da sua comunidade, né, dessa comunidade que hoje está nos visitando. Por isso que eu preciso perguntar para você como é que foi, como é que aconteceu o seu encontro com Deus. Porque dentro desse contexto, a gente pode imaginar agora detalhes e mais detalhes, detalhes e mais detalhes, que você pode trazer para a gente, que a gente vai ficar cada vez mais abismado de ver o tamanho do resgate, né, e devido principalmente à intercessão da tua mãe. Mas quando é que aconteceu? Como é que começou a acontecer a volta do Charles? Nem digo para Deus, porque lógico que foi para Deus, mas para a vida. Em que contexto Deus entrou na tua vida? Foi no ano de 2000, aproximadamente, né, e 13 anos atrás. Nós nos mudamos muito de bairro para bairro, e o último bairro que eu morei, até mesmo antes de me casar, foi em um bairro chamado Vila Esther, em São José dos Campos, Vila Tesouro. E ali eu acabei conhecendo também alguns jovens. Ali a minha situação, por conta das drogas, já não era tão intensa. E ali eu conheci alguns jovens, só que aconteceu que esses amigos, né, que eu fui criando, eles começaram a mudar de vida, mudar a conduta. E só sobrou eu. Eu ainda olhava para tudo aquilo e dizia, não, para mim eu estou bem do jeito que está tudo certo. E eu me lembro que na época eles montaram um grupo de oração nas casas, se chamava ainda Ministério de Terço Paulo Apóstolo. Eles rezavam o terço de segunda a sextas-feiras, conforme as pessoas no bairro pediam, na parte da noite. Era algo simples, entrava-se dentro da casa, a convite, fazia-se a oração do terço, partilhava-se o evangelho do dia, cantava umas 2 canções e ia embora. E eu me lembro que eu estava sentado onde eu ficava de costume, e, por coincidência, a oração foi nessa casa na qual eu me sentava no banco na frente, que não era a minha casa, era próximo, mas não era a minha casa. E eu me lembro que os jovens entrou, alguns vizinhos entraram, uma moça saiu, abriu uma Bíblia na minha frente e disse assim, olha, filho, eu quero te convidar para você entrar, porque Deus tem algo para você.
E eu me lembro que ali eu, em um instinto de revolta, disse, se Deus tem algo para mim, eu também tenho algo para você. Acabei me levantando, agredindo aquela mulher, uma senhora de uns 45, 50 anos. Eu não sabia até então que era peso na consciência, mas eu fui entender isso depois e eu fiquei com isso. No outro dia os meninos chegaram e disseram assim, olha, era só não ter ido, ter virado as costas, mas não precisava ter agredido. E aí eles me fizeram novamente o convite, eu fui nessa oração justamente porque eu tive a sensação que eu estava devendo alguma coisa. Precisava pagar, aquilo que eu tinha feito não tinha sido uma coisa correta, embora eu vivesse todo aquele contexto. Eu lembro que se passou ainda 1 mês e meio, 2, quase 3 meses, não sou muito preciso com data, e eu fui na casa, só que era reunião de núcleo dos meninos, tinha menos de 10 pessoas, uns 8, 9 jovens, cheguei atrasado, entrei no quarto do rapaz chamado William, que foi o irmão responsável pela minha conversão, quem Deus usou naquele dia. Eles estavam sentados, ajoelhados em círculos assim no quarto, uma cama de solteiro, um guarda-roupa, eu pulei por cima deles e sentei, igual estou sentado aqui. Ele em um canto com violão na mão, eu fiquei olhando, eles nessa forma expressiva, carismática de orar, eu olhei e assustei, eu pensei até que era alguma coisa que tinha a ver com macumba, mas menos com igreja. Eu olhei e pensei, o que eu vim fazer nesse lugar? Não deveria estar aqui. E ele começou a conduzir uma oração, os meninos rezavam, e ele disse, olha, feche os olhos. Só eu estava com o olho aberto. Para mim era conveniente fechar os olhos, eu fechei os meus olhos, ele disse, imagine um crucifixo, Jesus na cruz. E dentro da minha casa, por pior que fosse o contexto, existia um crucifixo na parede, eu imaginei aquele crucifixo da minha casa e fiquei com aquela cena, com os olhos fechados. Ele começou a falar a respeito do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, que Jesus padeceu para nos dar a salvação, dizendo que existia esperança. E eu lembro que à medida que ele foi conduzindo aquela oração, foi mexendo, movimentando algo diferente dentro de mim. Aí eu tive a sensação de que aquela imagem que eu via com os olhos fechados estava viva. E eu abri os olhos para tentar ver outra coisa, porque eu assustei e eu vi a mesma coisa. Então eu esfregava desesperadamente as mãos nos olhos, tentando ver outra cena e não conseguia. Eu tinha a nítida sensação de que o Cristo que eu imaginava naquela cruz ali estava vivo, estava respirando, vertendo sangue. E eu me lembro que ele, dando ênfase sobre os pregos, a coroa de espinho, falando de todo o sofrimento, aquele dia a minha vida passou em questão de segundo diante dos meus olhos. Tudo aquilo que eu tinha feito, Dunga, que eu não vi pesou em mim aquele dia. Eu não me lembro até então um dia que eu tinha chorado, porque eu era uma pessoa muito difícil por conta do contexto, com sentimentos. Eu me lembro que eu tremia muito, eu chorei demais naquele dia, porque eu enxerguei uma esperança, uma solução e um amor incondicional tão grande, mas tão grande, por conta daquele que estava na cruz, que eu vi ali naquele instante. Da onde eu estava, eu não consegui fazer outra coisa, eu só dobrei os meus joelhos no chão, chorava demais e disse, Deus, se o Senhor é Deus, então muda a minha vida. O William dedilhou uma canção, Ninguém Te Ama Como Eu, a música fala tudo a ver com a cruz, com conversão, aquilo entrou dentro do meu coração, mas foi me despedaçando, me rasgando por inteiro. Eu chorei demais, cumprimentei todo mundo ali, cumprimentei o William, Deus abençoe a vida desse irmão. Eles perguntaram, Charles, você gostou? Não, gostei, foi bom. Dunga, eu tentei depois daquele dia. Eu tentei voltar a usar droga, tentei voltar a roubar, eu tentei voltar a fazer as coisas que eu fazia de costume, mas tudo aquilo que eu tentava fazer, uma mão e uma arma que eu colocava, eu via a imagem de Jesus crucificado, eu não conseguia. Eu fui naquela noite, numa sexta-feira, por volta de umas 9h30 da noite, impactado pela cruz de Cristo, pelo crucificado. Eu sou apaixonado por Jesus crucificado. Então ali fez com que eu me recordasse da oração da minha mãe, aquela canção dilacerou o meu coração, o convívio com os irmãos, tentei voltar para a vida velha, mas o impacto que eu tive foi muito intenso, muito forte. Voltei de novo para os meninos e disse, olha, está acontecendo alguma coisa comigo, porque tudo que eu tento fazer, eu vejo imagem de cruz, de cruz, de cruz. Eles, na sabedoria que só Deus dá, disse, olha, ou você anda conosco, ou você vai ficar louco, vai surtar. E eu passei a andar com eles, então fui, me aproximei, não frequentava a missa, não conhecia grupo de oração, participei desse ministério de terço, Então a minha conversão, ela foi muito forte, foi 1 segundo, Dunga, que eu dei para Deus. Às vezes as pessoas participam de eventos, vêm até em acampamento, retiro de 3 dias fechados e tal. Foi 1 segundo que eu dei para Deus por conta de uma dívida que eu entendia que eu tinha por conta de uma ação negativa minha. Deixa até eu recordar, para quem está em casa, de repente ligou aqui agora,
ele tinha sido convidado para o terço por uma senhora, uma mulher que, aparentando 40, 45 anos, e que a mulher disse a ele: olha, vem para cá porque Deus tem algo para você. Ele simplesmente se levantou, falou: também tem algo para você, e agrediu essa mulher. E os jovens que estavam ali no dia seguinte disseram: poxa, era só não ir, para que agredir? Tamanha a revolta, a agressão gratuita, sem causa, né, que o Charles tinha para com tudo. Então, por causa desse remorso, digamos assim, essa sensação de, pô, exagerei, dessa vez eu exagerei. Ele foi no dia seguinte e aí tudo começou, essa trombada com Deus. Eu te pergunto uma coisa. Naqueles dias, né, você não tinha sido batizado, primeira comunhão, não tinha vivência de sacramentos, não tinha esse exemplo dentro de casa. O que você entendia que estava acontecendo com você? Porque quando a gente não é catequizado, e de repente a gente começa a ser evangelizado, é uma sensação diferente, porque uma coisa é você ser catequizado quando eu era pequeno, ó, eu fiz primeira comunhão, fiz minha primeira confissão, fui crismado, frequentei ambiente de igreja, me afastei e agora senti o amor de Deus, eu estou voltando para aquilo. Outra coisa é a pessoa nunca ter ido à igreja, não sei o que é confissão, missa, comunhão, Bíblia, mas de repente eu sinto o amor de Deus, quer dizer, agora eu tenho que voltar para onde? Sendo que eu nunca fui em nenhum lugar. Como é que era isso? Era novo demais, muito complexo, e ao mesmo tempo era assustador, né? Eu não entendia, não sabia rezar, não sabia fazer nada, mas o sentimento que existia dentro de mim, o desejo, aquilo que brotou dentro do meu coração, foi muito intenso. Peraí, né? Segura, foi muito intenso, foi muito intenso. Quer dizer que a cruz de Cristo, ela foi assim, terminantemente a causa da sua conversão. Quer dizer, você teve um encontro com Jesus Cristo crucificado. Quer dizer, você que estava sendo crucificado também na sua infância, né, dentro daquele contexto totalmente contrário, era também uma crucificação ali. Mas você se viu no Cristo. Você se identificou. Falou: peraí, foi por mim. Pô. Quer dizer, a partir dali, a tua vida... E aí, como é que foi dali para frente? Tudo novo, né? Uma das necessidades que eu senti no coração, a primeira delas foi em reparar algumas coisas que eu tinha feito, né? Como, por exemplo, pedir perdão para minha mãe, né? Porque durante um tempo, né, eu fui alguém totalmente avesso a toda circunstância. Quando meu pai foi embora de casa, minha mãe trabalhava em 3 serviços, dormia 4 horas por noite, eu era alguém que era totalmente avesso, né? Que não mostrava nenhum tipo de sentimento. E eu me lembro que depois desse impacto que eu tive mesmo com a cruz de Cristo, gerou em mim, né, os frutos foram sendo gerados, né, a necessidade de reparar algumas coisas. E uma das coisas que fica até hoje no meu coração, Dunga, que mexe muito comigo ainda, é porque eu me lembro que eu saí de um momento de oração junto com os jovens, e ali eu fiquei com aquilo me incomodando dentro do meu coração, de que eu precisava me aproximar da minha mãe de alguma forma, né? E minha mãe é de uma família simples, ela mora na mesma casa até hoje, uma edícula no fundo. Eu lembro que eu entrei, ela estava lavando roupa no tanque, parei atrás dela assim e disse: mãe, né? Eu não tinha o costume de fazer isso. Ela olhou assustada para mim e disse: filho, o que aconteceu? Eu disse assim: mãe, eu conheci Jesus, Deus mudou a minha vida. E naquele dia que eu olhei nos olhos dela e disse: olha, mãe, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz a senhora passar. E a hora que eu disse isso, ela estava chorando. Ela disse assim: olha, até que enfim Deus ouviu a minha oração. E foi nessa hora, Dunga, que eu me lembrei das orações que a minha mãe fazia, do terço aos pés da cama, né? E daquilo que eu achava que não ia ter resultado. A hora que ela disse para mim: até que enfim Deus ouviu a minha oração, eu lembrei que a minha mãe foi aquela que não desistiu, né, aquela que orou por mim, aquela que acreditou. Ali eu pude olhar nos olhos da minha mãe, pedir perdão para ela, dar um beijo no rosto dela, me abracei com ela. Não sabia que abraçar e beijar a mãe era algo tão bom, né? Mas ali eu pude me reconciliar com a minha mãe, e dentro da minha casa as coisas elas se transformaram, né?
eu senti a necessidade de ter que eu correr atrás mesmo do tempo perdido, né? Então, ficava todo o tempo bajulando, todo o tempo próximo, né? Porque eu sentia essa necessidade, eu me desafoguei com tudo aquilo, o peso parece que saiu das minhas costas, né? Porque quando eu tive um encontro pessoal com o Senhor, lógico que você tem uma mudança, mas à medida que algumas coisas, os frutos vão aparecendo, a carga vai saindo, e aquilo para mim foi o que arrancou todo o peso que ainda estava sobre os meus ombros, eu me aproximar da minha mãe, eu pedi perdão para ela, pelo tipo de filho que eu tinha me tornado dentro de casa, aquilo que ela esperava de mim, que eu não dei, e ela sempre uma mulher orante, uma mulher dedicada, né? Eu passei a partir desse dia a fazer uma oração para Deus, dizendo para Deus: Senhor, não permita que eu morra, ou que o meu pai morra, sem antes eu ter um encontro, sem antes eu me encontrar com ele. E eu comecei, né, a pregar o evangelho, comecei a sair para poder anunciar, até por conta do testemunho muito forte, né? O encontro que eu tive com Deus, eu saí para poder pregar nas ruas, eu pregava dentro dos ônibus, eu pregava nas praças, né? Fazemos isso até hoje. E isso foi gerando um movimento tão grande dentro de mim, que eu tinha uma sede, um desejo de me encontrar com meu pai. E às vezes eu partilhava isso com a minha mãe, ela me dizia: não, deixa isso para lá, porque a loucura, um medo mesmo de mãe, por conta do que eu tinha feito com ele, o meu pai, por não ter respeito por ninguém, ela entendia que o dia que eu tivesse, né, a oportunidade de vê-lo, ele iria me matar, tirar a minha vida. E eu passei 8 anos, quase 9 anos, orando todos os dias, sem falhar um dia. E um dia meu avô chega dentro de casa e diz: olha, seu pai está lá em São José dos Campos e disse que quer te ver. Me lembro que eu cheguei, sentei na mesa, conversei com a minha mãe, o tom foi em tom de despedida, porque ela teve a sensação de que eu não voltaria mais para casa. Marquei numa quinta-feira, na frente da igreja do Novo Horizonte, um bairro em São José dos Campos, e fiquei sentado lá, deu umas 5 horas da tarde, passou 1 hora do horário combinado, ele não apareceu. De repente desce, meu pai era um moço baixo, pele mais escura que a minha, a uns 100 metros, só pelo jeito de andar eu reconheci. Desceu com uma moça, passou por mim, eu sentado em um meio-fio, olhou 2 vezes nos meus olhos, no meu rosto, não me reconheceu, desceu, sentou num ponto de ônibus na parte de baixo, meu avô estava esperando, eu desci atrás. Cheguei lá, cumprimentei o meu avô, cumprimentei a moça que desceu com ele, bati nos ombros dele, ele de costa para mim e disse: e você, quem é? Ele olhou assim para cima e disse: parece que eu sou seu pai. Eu segurei no braço dele, levantei ele, que eu sou bem mais alto do que ele, com facilidade até grande. Falei assim: pai, já faz muito tempo que eu tenho orado pelo Senhor. E ele disse: para quê? Eu disse: para eu poder olhar nos seus olhos e dizer que eu te amo e que eu te perdoo por tudo que o Senhor me fez. E eu dei um beijo nele, um abraço nele, e disse: eu quero rezar pelo Senhor. Ele disse: aqui, eu disse: aqui mesmo. E rezei por ele, Dunga, aquele dia. Meu pai estava 17 dias dormindo na rua, de Brasília, de Pernambuco, ele foi para Brasília. Em Brasília ele fez uma cirurgia de úlcera, fugiu do hospital, perdeu parte da memória, não se lembrava na época que tinha sido casado e que tinha filho, mas se lembrou que tinha um filho que queria ver. E 17 dias dormindo na rua, comendo daquilo que as pessoas davam. Alguém que saiu de São José como um traficante voltou como indigente para lá. Em pouco tempo já arrumamos um lugar para ele morar, um lugar para ele trabalhar, e passei aí na casa dele frequentemente, um cômodo pequeno, falar de Jesus Cristo para ele, evangelizar, anunciar a boa nova. Eu me lembro que um dia o meu pai disse assim: olha, filho, depois de todo um trabalho de evangelização, isso feriu demais no meu coração, e me deixou até desesperado, que ele disse: olha, me arruma uma arma porque eu quero me levantar novamente. Recuperou a memória e estava passando até por zombaria, infelizmente. Ele disse: me arruma uma arma porque eu quero me levantar. E eu me lembrei, Dunga, isso foi uma coisa de Deus no meio dessa turbulência, que eu me lembrei do presente que ele me deu. E eu saí chateado da casa dele, comprei uma arma, coloquei dentro de uma caixa de sapato, enrolei em um pano branco e fui à casa dele para poder retribuir a dádiva. E cheguei lá, sentei e falei assim: pai, está aqui a arma que o senhor pediu. Ele olhou para mim e disse: mas você não é de igreja, não é pregador? Eu disse: sou. Eu sou de igreja, sou um pregador, só que o senhor ainda é meu pai e eu lhe devo respeito e obediência. Então, se o senhor pediu uma arma para poder se levantar, eu comprei uma arma para o senhor e trouxe uma arma para o senhor poder se levantar. E ele pegou da minha mão meio assustado, não entendendo nada, tirou o pano, abriu uma caixa de sapato, olhou para mim com uma expressão um pouco brava, o pai levantou a sobrancelha e disse para mim: que palhaçada é essa? Eu disse: o senhor pediu uma arma para poder se levantar.
E a única arma que eu sei que tem a capacidade de levantar a vida de qualquer ser humano é essa. E é a única que hoje eu sei manusear. Eu tinha comprado uma Bíblia, colocado dentro da caixa de sapato e tinha entregue para ele. Meu pai era semi-analfabeto, ele abriu e disse: o que eu faço com isso? Eu disse: ler. Ele abriu, não conseguiu, deu na minha mão, caiu no Evangelho de João, capítulo 8, falando a respeito da mulher adúltera, e eu preguei durante 45 minutos ininterruptamente para o meu pai. Depois que eu acabei a pregação, ele estava em prantos, chorando, ele disse: filho, eu quero isso que você tem. E ali eu coloquei as mãos nele e orei por ele. A partir daquele dia, Dunga, a vida do meu pai, ela se transformou, ela mudou. E depois de uns dias, infelizmente, eu recebi uma notícia triste. Eu estava no meu serviço trabalhando, e meu patrão atendeu o telefone, inclusive também está aí, e alguém do outro lado da linha disse: o seu pai morreu. Eu saí desesperado, fui na onde o corpo estava sendo velado, no cemitério, tinha 6 pessoas contando comigo e com a minha irmã, e arranquei a tampa do caixão em um ato de desespero. Meu pai, alguém tinha cortado a cabeça dele, estava costurada de fora a fora. O primo dele bateu no meu ombro e disse: olha, eu sei quem fez e onde mora, se você quiser a gente vai lá. E ali, Dunga, eu não tive vontade de rezar, não tive vontade de falar com Deus. A vontade que eu tive, infelizmente, foi de tirar a vida de quem tinha tirado a vida do meu pai, porque eu achei tudo muito injusto, sabe? E me bateu um desespero, sabe? A hora que você tem vontade de largar tudo, de voltar para a vida velha. E eu saí correndo no meio do cemitério, sentei em cima de uma lápide lá, e fiquei pensando no que aconteceu, com um ódio muito grande dentro do meu coração, e me lembrei da última conversa, uns 2, 3 dias antes, que eu tinha tido com meu pai. E eu, dentro da casa dele, ele disse: olha, filho, tem alguém aqui na rua onde eu estou, porque infelizmente voltou a morar no mesmo bairro, na mesma cidade, que me ameaçou por conta de coisas que eu fiz no passado. Eu disse: pai, o que o senhor vai fazer? Ele disse: olha, se fosse em outros tempos, eu matava para não morrer. Hoje, eu prefiro morrer do que voltar a tirar a vida de alguém. E eu falei: por que o senhor prefere morrer do que voltar a tirar a vida de alguém? Ele disse: porque eu acreditei na palavra que você pregou para mim, eu tenho consciência de que hoje eu sou um homem salvo. E eu lembrar dessa último contato que eu tive com meu pai, foi o que me manteve naquele instante, e eu entendi, Dunga, que todo o trabalho que eu tive com ele não foi em vão. Eu tenho pregado no Brasil inteiro, e eu tenho dito que eu não tenho certeza de muita coisa, mas uma certeza eu tenho, que o dia que eu for me encontrar com o meu Jesus, eu vou entender e vou saber que o meu pai está também na glória junto com ele, porque ele aceitou uma palavra que foi pregada para ele. Do mesmo jeito que a minha mãe não desistiu de mim, eu não desisti do meu pai, eu fui até as últimas consequências para falar de Jesus Cristo para ele. Então é isso que tem motivado o meu coração hoje, sabe? Eu entendo e sei, não porque me disseram, porque contaram, eu li em algum lugar por aí, não, mas porque eu vi Deus funcionar. O termo é até estranho, mas é isso. Na minha vida, dentro da minha casa, eu vi Deus fazer o impossível, porque eu sei de onde Deus me tirou, Dunga. Eu sei o conflito que eu vivi dentro de casa com a minha mãe, eu sei o trabalho que eu tive para resgatar o meu pai daquela situação de morte, de destruição. Então hoje o meu trabalho tem sido esse, anunciar o Evangelho em todos os lugares que eu tenho ido. Eu tenho dito para as pessoas, principalmente para as mães: não desista dos seus filhos. Tenho entrado em presídios, tenho ido nas ruas. A nossa comunidade tem feito trabalho como no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde tivemos a oportunidade de estar, dentro de presídios. E eu tenho olhado nos olhos das pessoas e tenho dito: nosso Deus, Ele é o mesmo. Aquele que fez no passado, faz no presente e continua operando no futuro. Deixa eu chamar sua mãe aqui. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Vem cá, esposa. Vem cá, filhinha. Fica aqui do lado do Charles. A música Vou Confiar, por favor. Mas você deve estar em casa dizendo assim: mas é isso mesmo? Tenho que dizer para você, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, que é assim mesmo. Primeiro, não desista. Nunca desista da pessoa que você ama. Não desista. Põe a mãe sentadinha do teu lado aí, ó. E a filhinha em pé do teu lado, a esposa. Mas põe a mãe do teu lado aí, porque foi a mãe que deu você para... Fica do outro lado, assim, ó, do lado dele. Assim. Isso, fica ali. Vai ali, neném, linda. Isso. Olha só.
Olha que família linda. Aí, ó, tem um banquinho aí para vocês aí. Pronto. Senta aí. Senta junto aí. Isso. Ô mãe, fala para nós, assim, o que era a experiência de sentar na beira da cama do Charles e rezar o terço? É fé, muita fé. Esperança e acreditando que o amanhã vai ser melhor. Então, eu nunca desisti, eu não desisto. Porque tem um Deus poderoso, um Deus que fez uma transformação muito grande, né? Não só na vida do meu filho, como de outros e outros, né? Só que eu acho que tem mãe que desiste muito fácil. Olha e para o problema, se incomoda com o que os outros estão falando e acha que não vai ter jeito, que está tudo perdido, que acabou. E não é por aí. Eu quero falar para... Se alguém está assistindo, que tem algum filho drogado, bandido, que vive na vida do crime, não desista, dobre o teu joelho. Não perca tempo ouvindo maus comentários, mas dobre o joelho e vai em frente, porque dá certo. Deus é vida. E aqui está um exemplo, né? Não perca tempo, dobra o joelho, filho. Dobra o joelho. Talvez seu filho não esteja no crime, não esteja na droga, mas esteja passando por um momento difícil. E você acha que já fez de tudo. Né? Você está aí desanimado. Já fiz de tudo, já conversei, já falei, já briguei, já gritei. Mas não rezou. Você ainda não dobrou o joelho. Você ainda não convidou Nossa Senhora. Nossa Senhora, vem cá. Sozinho não vai dar. Vem para cá. Fica comigo. E muitas Ave Marias para que esse Charles se tornasse quem ele é hoje. É a esposa do lado. Já está vindo mais um aí, né? Ela te conheceu já na igreja. Já na igreja. Um ano e meio após o processo todo de conversão, né? Eu tive a graça, né? Foi alguém que me ensinou a ser melhor, Dunga. Deus foi muito generoso comigo, sabe? Eu não merecia, mas Deus foi me dando dignidade, porque qual mulher aceitaria alguém nas condições que eu estava, sabe? De tudo quanto é tipo de destruição eu passei, e mesmo assim ela me acolheu, né? E uma moça muito bem educada, de família, e eu fui muito bem acolhido, não só por ela, mas pelo meu sogro, pela minha sogra. E eu sou muito feliz, sabe, por tudo que Deus fez na minha vida, porque Deus me tirou do abismo das trevas e me deu dignidade. Aquilo que o meu pai terreno não fez por mim, o meu Jesus fez por mim, né? Eu entendia que eu, mesmo estando na igreja, eu acreditava que algumas coisas não aconteceriam, né? Porque a gente fica marcado, infelizmente. E Deus foi generoso comigo, Dunga. Deus me tirou do abismo das trevas, me deu dignidade. Eu aprendi o que era respeito, amor. Me deu família. Me apaixonei por essa morena linda aqui, né? Depois logo depois do nosso casamento, 3 meses depois, namoramos 6 anos e 4 meses, nos casamos. Dos dias mais importantes da minha vida. Agora está vindo outro menino aí, está no 7º mês de gestação, vai se chamar Israel. Então Deus, né, me tirou da morte, da destruição, das trevas, daquela palavra que dizia, não vai passar dos 18, ou vai apodrecer numa penitenciária. E hoje eu sou um pai de família, graças a Deus, sou muito bem casado, né? Vamos fazer 6 anos de casado agora no ano que vem. E Deus me deu dignidade, essa é a palavra, me tirou do lixo, da escória, do desprezo, das drogas, me deu dignidade. Sou alguém apaixonado pela minha família, apaixonado por essa mulher aqui, guerreira, né, minha fiel intercessora, e eu sou grato a Deus por tudo isso que Ele gerou na minha casa, e todo esse amor que despertou na minha casa é aquilo que hoje eu tenho levado, né, para a comunidade a qual Deus me chamou, né, um despertar que Deus colocou no meu coração. Amo todos os filhos da comunidade, né, tenho tentado transferir aquilo que Deus gerou dentro de um contexto familiar para eles, a grande maioria está aqui.
hoje conosco na plateia, que mandar um abraço para os que ficaram em casa e não puderam vir também. Eu amo vocês, né? E sou apaixonado por tudo que Deus tem feito, pelo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo. Hoje a nossa família, ela não se resume, né, ao que nós estamos, eu, a minha mãe, a minha esposa, a minha filha, meu filho que está por vir, mas há uma comunidade que tem nos acolhido, né? E com 70 membros hoje, quase 70 membros, que tem orado, que tem intercedido, né? Que tem chorado junto, que tem batalhado junto e tem acreditado naquilo que Deus, Ele colocou. Eu pergunto às vezes para Deus, Dunga, por que eu? Por que não outro? Né? Alguém tão insensível como muitas vezes, né? Por conta de um contexto, alguém com inúmeras limitações, mas Deus me escolheu para poder gerar algo diferente no coração das pessoas, e eu tenho sido grato a Deus, né? Tenho um suporte muito grande hoje, familiar, um suporte dessa comunidade missionária Elion, uma comunidade hoje nova, né? Dentro das novas comunidades, mas quando eu digo nova, porque fizemos 2 anos agora, no dia 29 de outubro, somos uma comunidade de aliança caminhando para a vida, e Deus tem nos levado no Brasil inteiro, e o nosso carisma é ser missionário entre os cativos e levá-los a uma experiência com o crucificado, que é bem aquilo que eu vivi. Então nós temos tentado e nós entendemos que a partir do momento que as pessoas elas são impactadas pelo amor incondicional de Cristo na cruz, a mudança de vida acontece. Eu experimentei isso, Dunga, e aquilo que eu vivo, que eu vivi, eu preciso gritar, entendeu? Eu preciso falar, eu preciso pregar, eu preciso estar com as pessoas, eu preciso, né, que as pessoas vejam tudo isso. Não é para que eu seja conhecido, para que as pessoas entendam, principalmente as mães, que dá tempo, tem esperança, né? Tem jeito, para o pior dos seres humanos, de acordo com o pensamento de alguns. Eu vivi a escória e sei o que é o levantar de Deus. Ninguém pode se esconder tão longe que Deus não possa encontrar, ninguém pode descer tão fundo que a mão de Deus não possa alcançar. Então, mãe, aonde quer que você esteja, faça como a minha mãe aqui, continue orando pelo teu filho, pela tua casa, porque do mesmo jeito que eu fui uma resposta de Deus para a oração dessa mulher, o teu filho vai ser uma resposta também para as tuas orações, o teu marido vai ser uma resposta para as tuas orações. Tem jeito. É isso aí, tem jeito. Gostaria que você que está nos vendo agora, aqui no PHN, na TV Canção Nova, entendesse que não existe limite para o amor de Deus. Existem limites na nossa vida como seres humanos. Nós somos limitados. Na perfeição da criação do ser humano, Deus nos criou seres que têm limites, mas não temos defeitos. Como que alguém perfeito pode fazer alguma coisa imperfeita? Ele nos fez limitados. E muitas vezes aquilo que você conhece como limite de alguém, você, ao invés de usar o termo limite, você usa o termo defeito. Fulano de tal é maravilhoso, é tudo isso, mas tem um defeito. Não, ele não tem um defeito. Ele tem um limite. Esses limites vão rotulando as pessoas e vão fazendo com que aquelas pessoas sejam conhecidas pelos seus limites, que na boca das pessoas se tornaram defeitos. Mas Deus, quando nos vê, e Ele sabe dos nossos limites, limites no perdoar, limites no suportar, limites na saúde, limites psicológicos, Deus infunde em nós o Teu Santo Espírito. Ele vem morar em nós para nos tirar ao longo da vida desses limites e nos levar a superar esses limites, de alcançar coisas que nós nem imaginávamos. Veja em que contexto limitadíssimo foi a vida do Charles quando criança, a ponto de enterrar pessoas no próprio quintal, a ponto de dar 3 tiros no próprio pai, a ponto de ter 3 homicídios ainda aos 14 anos. O tráfico, a violência. Veja que limites o cercavam. E veja agora para onde Deus o envia.
para que sonhos Ele vai realizar. Você acha que uma coisa dessa pode acontecer com você? Claro que pode. Você acha que uma coisa dessa pode acontecer com o teu filho que está na droga? Está ali na maconha, na cocaína, acabou de conhecer o crack. E você, mãe, partilho com você, comungo com você, com a senhora, esse sofrimento. Mas eu tenho que dizer uma coisa. Reze. Reze. Senta na beiradinha da cama, como a mãe do Charles fez, como a minha mãe fez muitas vezes. Puxa o tercinho ali, ó. Puxa o tercinho, enquanto ele dorme. Talvez bêbado, talvez drogado. Talvez ele esteja mais desmaiado do que dormindo. E vai rezando ali, devagarzinho, no silêncio da noite. Consagra sua filha a Nossa Senhora. Deixa a Nossa Senhora cuidar dele, como ela cuidou do Charles. E vai rezando de uma maneira humilde, de maneira paciente, às vezes com lágrimas no olho, às vezes com o coração dilacerado pela cena na tua frente, pelas palavras que você ouviu, pela agressão que você sentiu, pelo seu casamento que foi destruído. Vai rezando o terço. Até mesmo você, meu querido irmão evangélico que está me vendo nesse momento. Sei que na tua cultura religiosa, a maneira com que passaram para você a sua religião, talvez você não tenha sido ensinado a rezar o terço, até mesmo gostar da mãe. Mas até mesmo você, peça o auxílio de Nossa Senhora na tua vida, nos teus problemas familiares. E vamos esperar o que pode acontecer a partir disso. Quero agradecer, do fundo do coração, ao Fábio Lira, que indicou você, que falou assim, ó, leva o Charles. E quero agradecer a vocês, essa família linda, essa menina linda que estava no camarim junto comigo maquiando. Viu? Agora é o tio Dunga, tá? Agora é o tio Dunga. Sua esposa? Luciana. Luciana. Parabéns, Luciana, pelo marido que você tem. A mãe? Rosilda. Rosilda, parabéns por todos os terços que você rezou. Está aí. Hoje o teu filho falando em 2 horas para o Brasil inteiro. Ricos, pobres, jovens, adultos, anciãos, todos te vendo e acreditando que é possível. E a você, meu querido, Deus te abençoe. Que o teu ministério da pregação, da oração, daquilo que Deus te chamar, seja super fecundo. O Brasil é pequeno. Que o mundo conheça o teu testemunho. Que o mundo conheça o que a tua mãe fez por você. Amém. Deus te abençoe. Dá o telefone aí para as pessoas chamarem você para o encontro, para uma palestra. Como é que faz para te encontrar? DDD 12, né, que é daqui, 9 agora que tem que usar, 8821-5164 e 9714-0743, né? São 2 números aí que provavelmente encontra mais fácil, um caminho mais curto. Repete, porque teve gente que foi correndo buscar a caneta, ler o papel. 8821-5164, né? Esse é o telefone Oi, né? 9714-0743. E tem mais um aí, porque normalmente o povo gosta do TIM, né? Que é 8271-3936. Aí, ó. Liga e chama. Meu irmão, acabou o programa. Tem programa que a gente não quer que acabe, mas tem que acabar. Vai dormir em paz agora, tá? Reza uma Ave Maria, deita, dorme. Deixa Deus fazer o restante. Deus nos abençoe. Foi maravilhoso. Encerro cantando uma música que tem o tema de Vou Confiar. Essa música é do Samuel, nosso baixista. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão.
Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna.